Ih, Não, vem. Já pensou que horror? Você é minha filha. Apronta isso, oh, meu Deus do céu. Começa, gente do céu, nós estamos começando aqui. Eu quero dar boa tarde a todos, a todas. Pedir desculpa de novo, viu? Olha, é o segundo dia, Lidberg, que eu começo pedindo desculpas, porque quando a gente começa o programa, a gente fica desatento e acaba falando assim, não se preparando direito, falando besteira. Mas olha, gente, hoje, dia 20 de dezembro, nosso último programa do ano de 2019. E olha que 2020 a gente vai voltar com a corda toda, não sabemos exatamente qual dia, mas vai ser em janeiro, não é, Lindbergh? Vai isso. ser em janeiro que a gente volta, e eu quero dizer que para nós é uma alegria, foi uma alegria estar aqui todo esse tempo com vocês aqui no YouTube, claro, com muitos problemas, tudo muito difícil, não só problemas técnicos, problemas financeiros, mas problemas nossos mesmo, porque, afinal de contas, a gente tem uma agenda assim, bastante complicada, mas a gente faz um esforço que vocês não têm ideia para continuar aqui no canal, falando com vocês todos os dias, trazendo a boa conversa, o bom papo, a boa informação. E, olha, uma das pessoas que mais esteve conosco neste ano aqui no programa, fazendo as análises, debatendo assuntos importantes, é exatamente quem está conosco hoje fazendo o último programa, que é o nosso querido amigo, um grande... É uma pessoa, eu estou me referindo ao Marcelo Zero, que todos vocês conhecem, sabe que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas eu digo o seguinte, o Marcelo é lido por todo mundo. O Marcelo, ele forma opinião não só na esquerda, mas muita gente lê tudo que ele escreve, porque ele faz análises assim sensatas, análises lógicas reais, né? Então, é uma alegria muito grande ter o Marcelo Zero nesse último programa do dia. O Lindbergh deu uma saída, o Lindbergh está indo de um compromisso para casa, mas ele já vai voltar aqui e para fazer esse último programa com a gente, tá certo? Mas já que ele não entrou aqui, aí ele deu uma saidinha, e era ele que iniciaria o bate-papo, começo eu, viu, Marcelo? Primeiro, lhe agradecendo muito, não só por hoje, mas lhe agradecendo pela grande contribuição que você deu ao canal Esquerda, que você dá para todos nós e principalmente para a gente, não só com a sua participação aqui, nesses debates, nesse bate-papo, mas com a orientação que você sempre nos passa. Aliás, a gente fez um vídeo muito bacana, um vídeo que a gente falou sobre a política externa do Bolsonaro, que ainda está um vídeo plenamente atual, né, Marcelo? Quem não assistiu e abriu o vídeo hoje, que fizemos eu e Lindbergh, sobre a política externa do governo Bolsonaro, ela vale plenamente, porque é uma análise assim profunda e como foi feito mais lá no início do ano, é até bom que as pessoas vejam agora, né, Marcelo? Porque muito do que a gente falou lá está se consolidando agora. Por exemplo, a gente dizia que a política de Bolsonaro de alinhamento absurdo, alinhamento absurdo, não com os Estados Unidos, mas com a política do Trump, estava prejudicando economicamente o Brasil, e, de fato, o tempo mostrou que é isso que está acontecendo. Mas eu falei isso para dizer, sabe o quê? Que quem nos dirigiu, quem fez o roteiro daquele vídeo, foi esse aí, Marcelo Zero. Então, muito bom, viu, Marcelo? Muito obrigada por tudo que você nos ajudou nesse tempo. Sei que vai ajudar ainda muito mais, tá certo? Uma alegria tê-lo aqui no último programa. Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Eu sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês para debater aqui com os nossos ouvintes as grandes questões do mundo, né, da América Latina e do Brasil também. Mas, olha, então hoje vamos falar sobre tudo isso, vamos fazer um balanço sucinto, obviamente, mas da situação da América Latina, da situação do Brasil, da nossa política econômica, mas eu quero começar com você, Marcelo, sobre um assunto que é capa de quase todos os jornais do Brasil hoje, né? Capa de quase todos os jornais do Brasil hoje, que trata da questão dessas investigações que envolvem o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, né? Esse é um assunto que, desde que o Supremo Tribunal Federal julgou essa questão da possibilidade de compartilhamento de dados
do COAF, que agora volta a ter esse nome de COAF, né? Volta a ter esse nome de COAF, que é possível o compartilhamento desses dados com órgãos de investigação, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. Essas investigações que envolvem o senador Flávio Bolsonaro, elas voltaram a ocorrer. E o que está sendo revelado é algo, assim, estarrecedor. Por exemplo, a capa do jornal Folha de São Paulo hoje, eu vou já buscar os outros depois, mas a do jornal é para a Procuradoria, Flávio lavou com loja e imóveis 2,3 milhões de reais. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que começar por ele, tá certo? Eu queria que você fizesse assim um resumo do que significa isso, quais são os elementos, porque nós sempre defendemos e fomos contra denúncias vazias, né? A lawfare, ou seja, você buscar o caminho do denuncismo para acabar com a carreira, com a vida política de quem quer que seja. Nós sempre lutamos contra isso. Mas, nesse caso especial, é algo muito grave, porque ele não é um caso elaborado por convicções, ou seja, são por provas não efetivas. Não é PowerPoint, né? Não é PowerPoint. Então, vamos lá, Marcelo, vamos falar sobre isso? Claro. Essa é a primeira questão, né, Vanessa? Importante. Quer dizer, essa investigação começou por causa de provas materiais robustas, né? Amealhadas pelo COAF, mostrando que havia um esquema de rachadinha, né? Chama de rachadinha no escritório do Flávio Bolsonaro na Alerj, né? Repito, provas materiais robustas, incontestáveis, né, sobre isso. Agora, não é apenas rachadinha, né? É também, segundo o Ministério Público, lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, e o que eu creio que mais preocupa o clã Bolsonaro é o fato de que há, nesse esquema, uma ligação do clã com milicianos, especificamente com aquele Adriano Nóbrega, né? Que tinha uma ex-mulher e a sogra empregadas no escritório, teve, pelo menos, a ex-mulher e a sogra empregadas no escritório do Flávio Bolsonaro, né? Então, isso mostra, não apenas com provas, né, materiais, de que havia um esquema de rachadinha, que é, obviamente, legal, mas havia também um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia também o chamado escritório do crime, né? Que é esse escritório de milicianos que cometem diversos tipos de crime, inclusive, segundo a denúncia, assassinatos por encomenda, né? Ou seja, pode haver aí um elo de ligação, uma prova contundente vinculando o clã Bolsonaro com o assassinato de Marielle, né? De Marielle e do seu chofer. Além disso, alguns outros aspectos que chamam atenção na denúncia, né? O fato de ter lavado dinheiro nessa franquia que ele tinha da Copenhague, que os aportes à loja da Copenhague superavam o faturamento da loja, o que não faz sentido do ponto de vista econômico-financeiro, a não ser que você esteja realmente lidando com um esquema para lavar dinheiro. E outra coisa que chamou a atenção da denúncia, que eu acho que não foi muito explorado, é de que havia uma forma de lavar dinheiro comprando apartamentos a um preço muito baixo e depois revendendo pelo preço de mercado. E chama a atenção nesse aspecto da denúncia o fato de que, segundo o que está escrito lá, tratar-se-ia de investidores norte-americanos que teriam vendido esses apartamentos ao clã Bolsonaro abaixo do preço de mercado e depois eles revendiam esses apartamentos ao preço de mercado, um preço bem maior, para lavar o dinheiro e para dar um verniz de legalidade às transações. A reportagem não diz quem são esses investidores norte-americanos, mas é estranho, né? Se você tem investidores norte-americanos contribuindo para lavar dinheiro do clã Bolsonaro, das milícias do Rio de Janeiro, eu achei isso muito estranho,
não há uma explicação na denúncia sobre esse aspecto, nem são identificados esses investidores, pelo menos eu não li nada nas reportagens que saíram, mas é realmente um aspecto muito estranho dessa denúncia que eu acho que mereceria uma investigação maior, né? Lindbergh, antes de você começar, eu queria pedir para o John, já mandei uma mensagem para ele arrumar a tela, porque eu estou vendo aqui na transmissão, a gente está com um problema na tela, aparece a metade do Lindbergh e a metade do Marcelo Zero. Então, John, dá uma ajeitadinha aí para a gente, por favor, para as pessoas. Ele já está arrumando, já respondeu aqui que está arrumando. Mas, olha, antes do Lindbergh, viu, Lindy, nós estamos falando sobre o caso do Flávio Bolsonaro. E o Marcelo já passou aqui uma série de informações e falou a respeito dessa ligação da milícia, né, com esse caso. E eu queria que você falasse da ligação do próprio Jair Bolsonaro, né? Qual é mesmo a ligação do Jair Bolsonaro com isso? E em relação aos americanos, pelo menos acho que ele chama Glenn, eu não me lembro, Glenn, eu não me lembro o sobrenome dele, não é o nosso Glenn, não, é outro Glenn, não lembro o sobrenome, que foi quem vendeu os apartamentos, e aí, como você diz, né, eles são comprados com valor subfaturado e depois vendido com valor superfaturado, que é para lavagem de dinheiro. Mas, viu, o Lindbergh vai fazer pergunta, não é? Mas eu quero que você fale sobre isso. Qual é o envolvimento do próprio presidente da República nesse caso? Lindy. Olha, primeiro eu queria chamar a atenção como esse pessoal é cara de pau, né, Marcelo? É impressionante. São esses que gritam por aí, acusam o PT, a esquerda, entendeu? Fazem esse discurso nas ruas. Qual é a moral desse povo, gente? Cara de pau. Ladrões de quinta categoria. Esse caso Vanessa, do apartamento, tem um depósito no mesmo dia de algo em torno de R$600 mil em dinheiro. Né? Clara intenção de lavagem de dinheiro, né? De legalizar um dinheiro ilícito. Claro. Marcelo, o que você acha que isso vai dar, Marcelo? Essa é a pergunta. Até onde isso vai? Ele entrou... Fala. Eu acho que, obviamente, a estratégia deles é conter o assunto no Flávio Bolsonaro, né? Não deixar no máximo chegar no Flávio, né? No Flávio Bolsonaro, e aí vai ter aquela... ele já entrou com um habeas corpus preventivo no Supremo, não é isso? Esse assunto, como ele tem foro privilegiado, vai ter que chegar ao Supremo, então vai demorar muito tempo, né? Vai ficar aquele vai, não vai, e tentar tirar o resto da família, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, das investigações. Eu acho que essa é a estratégia deles, né? Acho a estratégia deles. Se isso vai ter êxito, é difícil de dizer. Se essas operações que ocorreram hoje tivessem sido feitas lá atrás, quando surgiram as denúncias, né, talvez eu tivesse uma chance maior de descobrir coisas, provas mais contundentes ligando o presidente ao esquema, né? Agora, como a operação foi feita bem depois, mais de um ano depois das denúncias, né, é provável que eles tenham tomado algumas precauções no sentido de eliminar provas que comprometessem outros membros da família e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Né? Mas, enfim, está em aberto, né? Está em aberto, não se sabe ainda o que pode dar, mas a estratégia deles, com certeza, vai ser conter as investigações do escândalo, no máximo no Flávio Bolsonaro. Hoje tem um bom artigo do Bernardo Melo Franco, viu, Vanessa? Falando da relação do Queiroz com o Bolsonaro. Pois é. A relação sempre foi com Jair Bolsonaro. Sempre foi. Ele conhece há mais de 24 anos. Ô, Marcelo, você tem razão, na verdade, é o seguinte, isso eles souberam, o Ministério Público, aqui, antes da eleição. Pouparam o processo da eleição e veio a público só depois da eleição. Esse Flávio Bolsonaro disputou comigo aqui a vaga do Senado. Com todo esse discurso moralista aqui. Sim.
Imagina se isso tivesse vazado no processo da eleição. Antes, pois é. Pois é, ele podia ter pedido pra gente. Faltou um Moro agir para vazar. Cadê o Moro que não vazou isso, não é, Lindbergh? Seguraram tudo e deixaram para depois. Mesmo assim, deram mais de um ano de tempo. Marcelo tem razão. Agora, veja bem, o esquema, Marcelo, é de todos, na verdade, é o mesmo em todos os gabinetes da família. Sim, claro. Esse tem um envolvimento direto, porque já passa dinheiro para Michele Bolsonaro. Né? A filha do Queiroz trabalhava no Flávio, mas trabalhou também com Jair Bolsonaro, no gabinete dele. Então, veja bem, eu acho que é difícil esse negócio não bater diretamente no presidente da República. Acho que vai bater no presidente da República. Tem um caso concreto, são dois casos concretos. O dinheiro na conta da Michele e a filha do Queiroz, que trabalhou como funcionário fantasma no gabinete do Flávio Bolsonaro, que trabalhou também no gabinete do Jair. E aí? Era só fantasma. Ela dava aula de educação física. Como é que ela trabalhava em Brasília? Pois é. Não, sem dúvida, você tem toda a razão, né? Quer dizer, é evidente que é um esquema do clã. Esse esquema aí da rachadinha, da lavagem de dinheiro, da aliança com as milícias, é um esquema do clã Bolsonaro, né? Não é uma iniciativa isolada do Flávio Bolsonaro, né? É evidente, inclusive porque, como você bem falou, o Queiroz ele era ligado, muito mais ligado ao presidente, ao Jair Bolsonaro, que ao Flávio Bolsonaro, né? Então, sem dúvida que há essa relação. Isso é bastante óbvio. O problema é você ter provas contundentes o suficiente, né, para enfim, conseguir envolver o presidente nessas denúncias, né? Aí é que é uma outra questão mais delicada, né? Resta ver se isso vai, que provas que vão aparecer, né? Além dessas que já surgiram, as evidências que já surgiram, como os depósitos na conta da Michele, esse tipo de coisa, e outras provas que porventura possam surgir. Agora, eu acho que essa operação só foi à frente mesmo, uma das razões, né, é porque da divergência política, né, entre o governador Witzel e o próprio Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, é evidente que essa briga entre eles, essa ruptura que houve entre eles, deve ter facilitado o desencadeamento dessa nova operação aí por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sinceramente, eu não acho. Não? Eu não acho não, Marcelo. Eu acho que, na verdade, seguraram um bocado de tempo. O fato era muito grave. Eu acho que, independente do vídeo, esse negócio ia aparecer. Porque, veja bem, é uma investigação que já começa com provas, entendeu? Sim, não, isso eu reconheço. Eu já tenho até falado com a Vanessa, quer dizer, não se trata de PowerPoint ou de especulação, de convicções de procuradores, porque tudo começou com aquelas movimentações financeiras do COAF, que são provas materiais robustas, né? Você não tem como contestar aquilo, porque mostra os depósitos, as retiradas, os depósitos retiradas em dinheiro vivo, enfim, a coincidência das datas, enfim, tudo isso mostra que, evidentemente, que o esquema da rachadinha era algo, como o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro diz, algo permanente, estável, né? E aí, no gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí, Marcelo Lindbergh, eu acho que até agora o Ministério Público do Rio de Janeiro ele tem focado no Flávio Bolsonaro, ou seja, não foi uma investigação que começou para atingi-lo, foi uma investigação que começou para analisar uma série de aspectos que envolvia parlamentares do Rio de Janeiro, parlamentares estaduais, e ele foi pego aí, né, nessas transações e movimentações atípicas. Mas eu quero aqui colocar uma grande interrogação e fazer um desafio. Eu tenho para mim que, se isso aconteceu no gabinete do Flávio, não deve ter sido diferente no gabinete do Eduardo, muito menos diferente no gabinete do presidente Bolsonaro. Com certeza. Olha só, as notícias, por exemplo, o Queiroz recebeu
através de 483 depósitos, mais de 2 milhões de reais. A família, veja bem, a família de Ana Cristina é ex-esposa de quem? Do Bolsonaro. A família dela, eu não sei exatamente quantos, mas eram muitos contratados. É lá em Resende. 13? São 13. 13. Olha, 13 ou todos. Pois todos, é, você vê. 13 assessores. Você veja, eles sacavam em dinheiro 99% dos valores que recebiam. Ou seja, pegar o presidente Jair Bolsonaro, a família inteira, para mim, é uma questão de decisão política. E de quem? Do Ministério Público. Claro. Agora, veja bem, o Moro está onde? Que é o grande representante da defesa, da ética. O Moro está lá no Ministério calado. Para mim, ele é mais criminoso do que essa família. Porque se é tão grave, envolve os milicianos. Você falava do Adriano. Era bom, Lindbergh e Marcelo, vocês recapitularem quem é Adriano, né? Adriano Nóbrega. Quem é Adriano Nóbrega? Qual a ligação dele à família? Aquele que pagava as prestações do apartamento do Flávio Bolsonaro, né? Então, para mim... Ele é chefe, aqui no Rio, ele é chefe, que chamam, que dizem, do escritório do crime. É uma organização, né? E era a esposa dele que estava no mandato. Exatamente. Do Flávio Bolsonaro. Que coisa. A esposa, se não me engano, a mãe também. Segundo as denúncias, esse escritório do crime, ele pratica, inclusive, assassinatos por encomenda, né? Meu Deus. Então, pode ter aí uma ligação forte entre o clã Bolsonaro e o assassinato da Marielle, né? Eu acho que isso que preocupa mais o clã nesse momento é essa ligação com as milícias, né? Essa ligação com as milícias, lavagem de dinheiro e milícias, é que pode realmente tornar a coisa bem mais grave do que um simples esquema de rachadinha. Agora, o que eu acho que tem que acontecer, Marcelo, independente de chegar no presidente, de ter processo contra ele aqui, é que isso tem que servir para a gente desgastar esse governo. Claro. Tentar parar a sua pauta econômica. Eu acho que, na verdade, é desmascarar a cara de pau desse pessoal. A gente... Sim, claro. É impressionante o que os caras falavam do PT. Né? Então, acho que a gente tem que bater muito nisso. E o fundamental aqui é enfraquecer esse governo para tentar paralisar a sua agenda econômica, que é de verdadeira destruição nacional, né, Marcelo? É verdade. Tem uma coisa, isso que você falou é muito importante, viu, Lindbergh? Porque tem alguns países, vamos tomar como exemplo o México, né? México, que agora está tem como presidente o López Obrador, que é um cara progressista e tal. Mas o López Obrador está tendo muita dificuldade em mudar a política econômica do México, porque, como o México aderiu ao neoliberalismo há muito tempo e aderiu também a acordos internacionais como o NAFTA, que dita uma série de regras de abertura econômica, de investimentos externos, etc., o México está sem instrumentos estatais, econômicos estatais, robustos, para poder fazer frente a uma mudança de política econômica, né? E isso pode acontecer aqui no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, a intenção do Guedes é destruir todos os instrumentos econômicos que o Estado do Brasil tem para a promoção do seu desenvolvimento. Então, o BNDES está sob ataque, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica também estão sob ataque, estão sendo enfraquecidos. A Petrobras, a cadeia de petróleo e gás, foi desmantelada. A engenharia nacional, a construção civil pesada nacional, foi desmantelada. Então, e com essa vontade de fazer acordos de livre comércio à torto à direito, já fizeram agora com a União Europeia, não vai passar por causa da questão ambiental lá na Europa, mas enfim, mas fizeram. Está em estudo também um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Brasil ofereceu isso para os Estados Unidos. O Trump muito provavelmente não vai querer, porque o Trump é protecionista, mas enfim, mas o Brasil
o governo brasileiro de hoje tem essa intenção, tem essa vontade, pelo menos, né? Entrar no CDE também. Tudo isso implica no desmantelamento, né, dos mecanismos de Estado para a promoção do desenvolvimento. E a abertura, isso combinado com a abertura incondicional da economia, pode levar à destruição de amplos setores da economia nacional, principalmente a indústria, que não tem competitividade. E, com isso, mais tarde, o Brasil, num outro clima político, um outro governo progressista, espero que venha logo, o Brasil teria dificuldade, como o México está tendo, para reestruturar a sua política econômica e reestruturar a sua economia. Então, é fundamental que essa resistência se faça agora, que isso seja impedido agora, que o BNDES não seja destruído, que o Banco do Brasil não seja destruído, que a Caixa Econômica não seja destruída, que a indústria nacional não seja destruída por aberturas incondicionais da economia, etc. Então, essa resistência tem que ser feita agora, como nós fizemos, como o PT fez na década de 90. Né? Por que a ALCA não passou? A ALCA não passou porque houve uma reação da oposição da época e de setores produtivos da época. Né? Se tivesse passado, se o Brasil tivesse aderido àquela ALCA incondicional, ampla, provavelmente nós estaríamos numa outra situação hoje. Né? Nós impedimos várias outras coisas, também acordos bilaterais de promoção recíproca de investimentos, que criava uma série de privilégios para investidores estrangeiros. Né? A posição da época, o PT à frente, foi que impediu que isso ocorresse. Então, muito do que foi preservado na área econômica foi preservado por causa da ação das oposições da época. Então, essa é uma tarefa que novamente se impõe às oposições, aos progressistas de modo geral, defender os mecanismos estatais de intervenção na economia e defender os setores produtivos nacionais. Olha, viu, Lindbergh, antes de a gente continuar esse bate-papo, eu creio que a gente já está passando dessa análise do Flávio Bolsonaro para fazer um balanço sobre as questões econômicas do Brasil, eu só quero fazer um registro. A matéria hoje, na imprensa, diz que o Bolsonaro, ontem, ele foi abordado sobre isso, naquela saída dele do Palácio do Planalto, quando ele fala com os jornalistas, né? E o que ele disse? Ele disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Pois essa estratégia. Eu não tenho nada a ver com isso, né? É meu filho, para sacrificar o filho dele. Isso é muito grave, porque para ele dizer isso, é muito grave, porque ele sabe que se as investigações avançarem, vai assim bater assim no coração dele, né? Vai bater no coração. Mas, Lindbergh, sobre a sua observação, acho que é isso, nós temos que revelar, nós temos que aproveitar essas oportunidades para revelar para o povo quem é mesmo Bolsonaro, quem é a família do Bolsonaro, quais os objetivos. E entre os objetivos deles, nunca esteve o combate à corrupção. Nunca, nunca. Isso tudo é balela, nunca esteve o combate à corrupção. Nós temos que mostrar. Já tem um exemplo forte, o Marcelo, que trabalha lá no Senado, que foi aquela cassação quase que unânime da Moro de saias, né? É a mesma coisa. O Bolsonaro não vai ser diferente, gente, porque, lamentavelmente, a gente está aqui conversando, mas grande parte desses youtubers, desses canais, né, tanto os oficiais como essas mídias sociais, ainda continuam dizendo é a oposição, é o Partido dos Trabalhadores, são os partidos de esquerda os grandes responsáveis pela corrupção. Não é isso, gente. E a história está mostrando só que nós temos que agilizar tudo, porque não adianta as pessoas perceberem isso depois que eles tiverem entregue o Brasil, né, para os americanos, que é isso que fala o Marcelo. Mas, a corrupção sempre foi uma coisa da direita. É uma coisa da direita, por uma questão óbvia. É que a direita que tem esses laços umbilicais com um grande capital. A esquerda não tem, ou tem de forma muito frágil, né? muito conjuntural. Né? A esquerda não, tem uma ligação estrutural com o grande capital. Então, a corrupção política sempre foi uma coisa da direita, né? Na América Latina, no mundo inteiro é assim. Né? Quer dizer, e o PT foi o partido que mais contribuiu para o combate à corrupção no país de forma institucional e estrutural. Né?
A esquerda, né? O PT a esquerda, quando eu falo PT, eu falo o governo do PT, as esquerdas, né? As esquerdas, as progressistas, né? Com o PCdoB, inclusive, um papel muito destacado. Mas foi isso. Nós fortalecemos a CGU, fortalecemos a Polícia Federal, adotamos a prática de só indicar o primeiro lugar na lista do procurador, teve a lei de livre acesso à informação, a LAI, enfim, a lei das organizações criminosas, tudo isso foi feito nos governos do PT, né? Foi no governo do PT. Se não fossem essas ações das esquerdas brasileiras, a Lava Jato não teria ocorrido. Vocês acham que uma operação como a Lava Jato poderia ter ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso? No governo Fernando Henrique Cardoso? Você tinha um engavetador geral, não acontecia nada, entendeu? Você sabe quantas operações da Polícia Federal houve em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? Umas 48, né, por aí. 48. Isso. E nos governos PT teve milhares. Né? Agora, Marcelo, deixa... Mas, Linde, antes... Não, peraí, que eu não... Ao falar sobre isso, uma coisa é combater a corrupção, que a gente tem que organizar, e o PT fez isso. Claro, não. Tem que outra coisa que a gente... Agora, vamos lá. Nós erramos muito. Sim. Essa história de nomear o procurador mais votado, pelo amor de Deus. A Constituição diz que o presidente da República nomeia o procurador. Nós fomos de um republicanismo ingênuo. Ingênuo, sim. Várias dessas legislações, entendeu? A gente empoderou essas corporações. Isso a gente tem que entender que foi um equívoco e que a gente tem que voltar ao governo e não pode fazer do mesmo jeito. Claro. É que houve uma avaliação, como você falou, o republicanismo ingênuo, de achar que as instituições iriam se comportar de maneira republicana. E não se comportaram de maneira republicana. A Vaza Jato, né, mostra isso claramente, né? Quer dizer, que houve uma deturpação partidária, política, do combate à corrupção, o uso do combate à corrupção como instrumento político para se combater, se atacar governos progressistas. Aliás, isso é uma constante na história do Brasil, né? Marcelo, porque essas instituições não são neutras. Claro. A gente tem que entender que existe luta de classes e que esse aparato do Estado sempre é utilizado pelo grande capital. E nós tivemos uma visão ingênua da história e erramos nesse aspecto. Entendeu? E não temos erro no futuro. No futuro... E, aliás isso vem acontecendo na América Latina inteira, né? Quer dizer, a lawfare contra os governos progressistas não é uma exclusividade do Brasil, né? Ela vem acontecendo na América Latina em todo, o que demonstra que há um movimento concatenado nisso tudo, né? Isso aconteceu no Equador, aconteceu na Argentina. Agora, o Fernandes, um dos pontos altos do discurso do Fernandes foi justamente o ataque a esse tipo de comportamento parte da justiça. Ele falou que justiça partidária, justiça política, nunca mais na Argentina. Está acontecendo também agora na Bolívia, né? Estão usando das instituições para fazer perseguição aos políticos do MAS, ao próprio Evo Morales e ao vice-presidente. Enfim, não é uma exclusividade do Brasil, né? O que demonstra que há instruções externas, talvez, que conduzem esse tipo de operação aqui na América Latina. No caso do Brasil, especificamente, não há dúvida que o Departamento de Justiça norte-americano foi fundamental para a condução da Lava Jato, da maneira como ela foi conduzida, da maneira partidarizada e com viés político descarado, ideológico e político descarado, como ela foi desenvolvida. Sem dúvida nenhuma, o Departamento de Justiça norte-americano teve papel, e tem papel fundamental nisso, né? nessa lawfare no Brasil.
Olha, Vanessa, antes, Lindbergh, eu estou aqui já há alguns minutos, que logo no comecinho do programa a gente teve uma participação aqui, uma colaboração significativa, eu acho até muito mais do que significativa, simbólica, porque eu tenho dito muito isso aqui, porque muita gente entra no programa, no nosso Superchat, e doa R$ 13,13, né? Eu falei, gente, bora doar R$ 65. E olha, entrou aqui o Ivo Miranda Gomes, logo no comecinho do programa, Lindbergh, com uma ajuda para a gente, sabe de quanto? De R$ 65,13. obrigado, Ivo. Oh, que maravilha. Obrigado, Ivo. Obrigado. O Ivo é um companheiraço nosso aqui no programa, ele sempre acompanha e nos ajuda também. Obrigada aí, viu, Ivo? Mas diga lá, Lindy. Não, o Marcelo passou en passant pela Bolívia, e eu queria aproveitar isso aqui rapidamente, Marcelo, depois a gente volta para o Brasil. Como é que está a situação? Atualiza a gente da situação da Bolívia. Continua daquele jeito, estão perseguindo, né, os ex-membros do governo e políticos do MAS. Hoje mesmo prenderam a concejal que liderava o Tribunal Eleitoral da Bolívia. Foi presa hoje, acusada de fraudar as eleições. Então, a lawfare, a perseguição contra os ex-membros do governo, contra políticos do MAS, continua a todo vapor. Mas, vem cá, já chamaram a eleição? Eles postergaram para mais 30 dias, então era 120 dias, agora virou 150 dias, então deve ser, se ocorrer as eleições, deve ser só em abril, né? Evo não pode concorrer. O MAS pode concorrer, mas o Evo e o Pinheira não, né? Limeira. O Pinheira Limeira. não. Pinheira não. Do Pinheira não, nem o Morales. Então, enfim. Desculpa, mas você falou Pinheira. Não é Álvaro Garcia Lineira? Lineira, Álvaro Garcia. O Álvaro Garcia Lineira. Eu tô com o Chile na cabeça. Mas é o Lineira e o Evo Morales. Então, respectivamente, presidente e ex-presidente e ex-vice-presidente. Os dois não podem concorrer. Mas o MAS vai concorrer. De que maneira não se sabe ainda. Alguns candidatos, mas ainda não foi decidido, né? Faço o ex-ministro da Economia, alguns outros, mas não está decidido. A perspectiva para essa eleição talvez não sejam tão ruins, porque a direita, ao que tudo indica, irá dividida, né? O Macho Camacho quer ser, provavelmente o doutor coreano, o doutor Xi também vai apresentar sua candidatura, o Carlos Messa também vai apresentar, de modo que, ao que tudo indica, pelo menos, a direita irá com várias candidaturas. Isso pode gerar a perspectiva de uma vitória, no máximo, no primeiro turno, porque lá na Bolívia, quem tiver mais de 40%, né, de votos no primeiro turno, com uma vantagem de 10 sobre o segundo colocado, pode ganhar em primeiro turno. Num segundo turno seria difícil, porque aí haveria provavelmente uma coalizão de toda a direita, centro-direita. Mas no primeiro turno existe essa possibilidade do MAS ganhar, caso essa fragmentação das candidaturas de direita prevaleça, né? Mas aí, Marcelo, eu queria te perguntar, porque se isso acontecer, a gente viu como as coisas ficaram duras lá na Bolívia, né? Foi um golpe, não há dúvida nenhuma, porque o Evo Morales, ele tinha, apesar da parcialidade lá como é o nome lá daquela organização internacional que estava lá, que agora OEA. Da OEA, apesar disso tudo,
O Evo Morales, ele se colocou aberto para fazer um novo pleito e tudo mais, nem o relatório disse que houve fraude, pode ter havido algumas inconsistências. Agora, fraude mesmo, Não, fraude não houve. Não, fraude... e nem a OEA conseguiu mesmo. Nem a OEA, o relatório da OEA não permite tirar essas então, o que aconteceu lá foi um golpe, você não acha? Foi um golpe, claro. Né, com a participação da OEA, com a participação destacada da OEA. E você não acha que lá a gente corre um risco de um novo fechamento, caso haja um avanço da esquerda novamente nesse novo processo eleitoral? Eu temo muito por isso. Ah, sim, claro, porque teve um aspecto muito preocupante no golpe da Bolívia, que foi a participação de milícias armadas, né, de extrema-direita, com ligação com o público evangélico, etc. Essa foi a vanguarda do golpe, né? A vanguarda do golpe. Foi o Macho Camate e as suas milícias. O Messa ficou mais como figurante, né? Mais como figurante do golpe. O Macho Camate é que assumiu todo o protagonismo. E esse pessoal continua mobilizado. Evidentemente, eles não vão sumir, né? Eles estão lá e insuflando essa lawfare contra os ex-membros do governo Morales, contra os políticos do MAS, etc. De modo que a gente não sabe em que condições, em primeiro lugar, em que condições que essas eleições vão se dar. Será que vai ter realmente liberdade para o MAS fazer campanha, os políticos do MAS apresentarem suas candidaturas, né? Ou eles, de alguma forma, vão ser impedidos de fazer campanha, ou algo pior, né? Não se sabe. Nessas condições atuais, você tem um golpe consolidado, né? Com essas milícias todas mobilizadas, com as forças armadas mobilizadas também, né? No sentido de dar apoio político ao golpe, apoio institucional e político ao golpe, é muito provável que essas eleições não sejam realmente eleições livres e eleições justas, né? É provável que sejam apenas eleições, se convertam apenas eleições de fachada. Mas se forem eleições justas e livres, aí o MAS teria, em tese, condições de conseguir alguma coisa no primeiro turno. Mas vamos ver como é que se desdobram, né? Como é que se desdobra a conjuntura interna. Sobre essa questão da Bolívia aí, é importante analisar a grande aliança do golpe é a mesma aliança do Bolsonaro aqui. Exato. Isso milícias, igrejas neopentecostais e polícias. E polícias, exatamente. As Forças Armadas poderiam ter evitado, entraram depois. Entraram depois. Mas a base é essa. A base foi essa, exatamente. Milícias e igrejas neopentecostais e as polícias, a gendarmeria de lá. O Camacho, né, Marcelo? Teve aqui no Brasil, né? Uhum. Teve reunião com o Ernesto Araújo. Teve no Brasil, se reuniu com o Ernesto Araújo, alguns meses antes do golpe. Né? E, de modo que... Você acha que teve participação dessa turma do Bolsonaro nesse golpe aí na Bolívia? Olha, eu acho que teve. Dizer até onde houve, até onde teve, que é difícil, né? É meio nebuloso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que teve participação, obviamente, dos Estados Unidos e teve participação do governo Bolsonaro, que age como uma espécie de capitão do mato do Império, está agindo como uma espécie de capitão do mato do Império aqui na América do Sul e na América Latina, né? Sem dúvida nenhuma que houve, né? Agora, ter provas disso, saber até onde a coisa foi, é mais difícil de você aferir. Mas que houve, com certeza houve, né? Com certeza houve. No mínimo, apoio político, né? Apoio político institucional para essas forças que praticaram o golpe de Estado lá na Bolívia. No mínimo. E aí, Vanessa? Eu estava sem som. Estava sem som, Lidberg, porque aqui
Eu estou cheia, a casa hoje está cheia, já está chegando para a família inteira para o Natal, então é cachorro para um lado, é gente, pô, tá uma confusão aqui. Mas olha, é importante, viu, Marcelo, que a gente continue acompanhando essa evolução dos fatos aqui no nosso continente latino-americano, não é? Porque não tem nada estabilizado, nem o Brasil, nada, tudo muito difícil. Como a gente falou desde o começo, a gente vai entrar num período de recesso, um pequeno recesso nos bate-papos do meio-dia, mas o canal continua aí, viu? Né, Lindbergh? O canal continua aí, e era importante, viu, Marcelo, que a gente pudesse contar com você pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, fazer um vídeo sobre análise política para a gente postar aqui no canal. Eu já estou dizendo que isso já está acertado, viu? Isso já está acertado e a gente posta aqui porque é importante, né? A gente precisa descansar, mas as coisas não param. Então, mesmo um longe do outro, a gente vai manter aqui as pessoas bem informadas. Uma coisa que não está aparecendo na mídia nacional é a questão do Chile. O Chile continua com grandes mobilizações, não tão grandes quanto as que houve em novembro. A de 13 de dezembro, foi enorme, Marcelo. Foi. Mas a população continua mobilizada, os estudantes continuam mobilizados, as feministas continuam mobilizadas, e a repressão continua muito forte. A repressão dos carabineiros continua muito forte lá no Chile, né? Eles entram com tudo em muitas manifestações, enfim, atiram com bala de borracha, continuam cegando gente, enfim, e isso não aparece, né, na mídia nacional. Parece que as coisas se acalmaram, mas na realidade não se acalmaram, né? A população continua mobilizada, muito mobilizada, e a repressão continua muito forte lá no Chile, né? E a outra coisa eu espero que o Chile inspire os brasileiros em 2020. Eu acho que 2020 pode ser o começo da virada. As brasileiras, o Chile já está inspirando, viu, Lindbergh e Marcelo? Não sei se vocês devem ter assistido um vídeo que viralizou no mundo inteiro, das chilenas em praça pública, fazendo uma manifestação contra o machismo, né? Isso, contra o machismo. Uma coisa assim maravilhosa, né? Maravilhosa. Elas estão muito mobilizadas, as feministas chilenas estão muito mobilizadas. E isso, o mundo inteiro repetiu. Aqui no Brasil, todos os estados, as mulheres foram nas principais praças, teve no Rio, teve em São Paulo, teve em Minas, em Manaus, foi lá no Teatro Amazonas, elas repetindo essa manifestação contra o machismo, contra a cultura do estupro, né? Ou seja, o Chile tem sido, como diz o Lindbergh, assim, um exemplo muito importante para nós e principalmente para a mulherada e para a juventude, não é? Isso é fato que a gente tem que dar um salto no nosso processo de mobilização contra tudo isso que o Bolsonaro está fazendo. Agora, por falar em Bolsonaro, vocês viram 2 notícias que eu quero destacar de hoje em relação ao governo Bolsonaro. A primeira é em relação às promoções do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Elas tiveram agora, nesse governo do Bolsonaro, o mais baixo índice de mulheres nas promoções. Ou seja, aí não quer que seja caracterizado como um governo misógino. Machista, misógino. Machista, misógino. Não, e mais uma outra notícia. E mais uma outra notícia. Agora, para baixar o preço da carne no Brasil... Sim, gente, é inacreditável. O Bolsonaro quer liberar as áreas indígenas para gente, esse homem não conhece. Na grande maioria das terras demarcadas, indígenas, eu vivo no estado onde tem o maior percentual de área demarcada, eu conheço não de me dizer, mas de viver. Aliás, o Bolsonaro conhece também, porque eu, apesar de não ter trocado nenhuma palavra com ele, enquanto estive 20 anos eu convivi com ele no Congresso, 12 na Câmara e 12 ele na Câmara e eu no Senado, nunca trocamos uma palavra, mas eu já fiz várias viagens com ele, sabia? À Amazônia, viagens à Amazônia, organizada pelas Forças Armadas, pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, fomos em áreas indígenas, e as áreas indígenas, Marcelo, eu acho que deu problema com o Lid, mas ele já volta. As áreas indígenas são as mais preservadas do Brasil. Como é que ele vai querer abrir essa área para criar gado? Desmatar para botar o gado lá? Pior, Vanessa, é que, nas atuais circunstâncias,
vai ser difícil você aumentar a exportação de carne brasileira. Com essas trapalhadas que eles estão fazendo em política externa, é pouco provável que o Brasil consiga avanço significativo em exportações, não só de carne, mas de outras commodities agrícolas. Por exemplo, a China e os Estados Unidos acabaram de fazer um acordo comercial para tentar, enfim, resolver a disputa comercial entre os dois, pelo qual os Estados Unidos se comprometeram, aliás, a China se comprometeu a comprar cerca de 10 bilhões de dólares a mais por ano em commodities agrícolas norte-americanas, inclusive soja e carne. E o Brasil ele é competidor dos Estados Unidos no mercado norte-americano. Quer dizer, se esse acordo de fato se consolidar, o Brasil deverá perder aí cerca de 10 bilhões de dólares por ano de exportações para a China, né? Com essa abertura do escritório comercial que acabou se consolidando em Jerusalém, que é um absurdo total, provavelmente a gente vai ter dificuldades em aumentar nosso mercado de exportação para países árabes e muçulmanos, né? Então, com essas trapalhadas todas que estão acontecendo em política externa, com essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, é pouco provável que o Brasil, no próximo ano, vá aumentar as suas exportações de commodities agrícolas. Aliás, as exportações estão caindo, né? As exportações, nesse ano, estão caindo cerca de 10% em relação ao ano anterior. E com essas incertezas econômicas internacionais, com essa guerra comercial Estados Unidos e China, é muito provável que esse ambiente de contração do mercado internacional permaneça no próximo ano. Então, você vai botar gado em terra indígena para quê? Gente, nem pode, é isso que eu estou dizendo, tem que desmatar primeiro, tem que desmatar primeiro. Exato, vai desmatar, vai criar mais problema ainda para a gente. Porque um dos problemas que nós estamos tendo em relação à nossa imagem no exterior, e, consequentemente, isso se reflete também, vai se refletir necessariamente em exportações, é a questão ambiental. Mas, viu, Marcelo, eu acho que isso é mais uma cortina de fumaça. Esse negócio do Flávio Bolsonaro está muito feio. Pegue os jornais de hoje, gente, são 4, 5, 6 páginas, né? Os jornais, as notícias, porque são notícias contundentes, não são PowerPoints, não. São notícias contundentes. Aí ele joga essa, não, vamos baixar o preço da carne, e o que ele quer que a gente discuta isso e deixe de analisar o caso do Flávio. Você viu, né, Lindbergh, o que ele falou? Que para baixar o preço da carne, ele vai abrir terra indígena, né? Terra indígena. Mas olha, gente, o Pessoal, Ivo Miranda. Vanessa, fala. 13 horas. Não, eu só quero primeiro agradecer aqui o Cláudio Alves e a Luciana Zero, que entraram aqui no Superchat. Ah, Luciana! Ei, Luciana, aparece aí mais, chovendo. Querida, muito obrigada, Luciana. Obrigada. Eu não estou lhe vendo, Luciana. Tem que entrar aí. Obrigado, Luciana. Bom Natal para vocês. Para vocês também, viu? Para todo mundo que está nos assistindo, Feliz Natal. Que 2020 seja um ano de virada. A gente conseguiu a liberdade do presidente Lula, mas a gente tem que salvar esse país. Quem está pagando a conta, né, Marcelo? Todo esse golpe que a gente vivenciou e viveu cada momento. Quem está pagando a conta é o povo mais pobre desse país. É por isso que a gente tem dever de lutar. Luciana Zero, Marcelo Zero, Vanessinha, te amo, Vanessinha. Tchau. Que lindo. Não, fica, Luciana, muito lindo a gente acabar o programa assim, que esse é o último programa. É o último programa, mas nós vamos entrar com vídeo aqui, inclusive o Marcelo, né? Mas, olha, é muito bonito a gente acabar aqui juntos e com tanta mensagem de estímulo bacana, tanta gente que nos ajuda aqui gratuitamente no canal. E a gente precisa fazer isso, o coletivo que pensa igual, que luta igual, que sabe que é possível uma sociedade melhor, com gente que não, com famílias que deixem de viver na rua, que tenham o seu trabalho, seu salário digno, ver seus filhos estudando, tendo assistência à saúde quando precisa. Isso é o nosso sonho, isso é a nossa luta, não é, Lindbergh? Não é, Marcelo? E a gente acaba o ano melhor do que o ano passado, né, Marcelo? E eu acho que esse ano de 2020 vai ser um ano muito interessante, né? Capaz de haver uma virada política interessante aí, a partir de 2020, com tudo isso que está acontecendo, né?
essas todas as notícias se avolumando, esses prejuízos todos sendo causados à população, etc., é muito provável que 2020 seja um ano de virada de maré. Isso aí. E olha, Lindy, abraço. beijão. Lindy, boa viagem, um beijão para você. Muito obrigada, viu? Obrigada. A ideia desse Valeu. canal foi do Gutenberg e estou achando ótimo. Gente, obrigada. Tchau, John, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Feliz Natal para todo mundo. beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.